Hoje eu recebo aqui na Rede E, Dr. Christian, que é presidente da Comissão da Igualdade Racial. Seja muito bem-vindo, Dr. Christian. Muito obrigado, Zé. Vamos bater um papo aqui e entender um pouco, né, sobre a sua presidência, o que vocês estão fazendo e como é que está no momento, qual que é a sua percepção, se estamos melhor ou pior em relação a esse tema. Queria que você desse para a gente uma explanação genérica aí. Bom, Zé, primeiramente a gente gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do programa e trazer ao público, à sociedade, as informações referentes à nossa categoria, a categoria de advogados e também ao tema que a gente se propõe a fazer dentro da advocacia, né, dentro da OAB. Hoje a Comissão de Igualdade Racial ela é uma comissão pequena internamente em relação ao número de membros, mas que tem muita efetividade em ações políticas públicas e desenvolve outros projetos junto com outras organizações. Tá certo. E eu fiz uma pergunta aqui para o Dr. Christian antes de começar o nosso bate-papo em off aqui. Perguntei, mas o preconceito é racial ou é financeiro? Porque se o cara é rico, tudo fica bonito, tudo fica lindo, né? Se o cara não tem dinheiro, o negócio já não começa a ficar tão bom. Você acha isso também ou não? Não muito. Como a gente estava falando, né, no bate-papo aqui um pouco antes, eu vejo que o racismo ele é estrutural, ele é organizacional, ele é cultura dentro da nossa sociedade. Então, se a gente for olhar um retrospecto da história, a gente consegue identificar em várias camadas da sociedade o preconceito, o racismo. Então, ele é econômico, ele é social, ele é político e ele é institucionalizado também. E como fazer políticas para combater isso? O que vocês, no dia a dia, que estão lá, que veem casos acontecerem, né? Até mais do que a gente, porque acabam chegando lá, o que vocês fazem para minimizar, para mitigar isso? Bom, a OAB, ela, enquanto instituição, ela orienta, faz parecer jurídico e atua também com outras instituições. Eu vou dar um exemplo para você. Semana passada, a gente tomou posse como membros de uma comissão das ações de políticas públicas do município aqui em Campo Grande. Então, a gente vai ter um papel de fiscalizar o cumprimento de normas e preceitos dentro do município relacionada a ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São meios de se fazer justiça, corrigindo algumas situações dentro da sociedade. Então, por exemplo, cota racial é um formato de ação afirmativa. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, e você vê uma vaga para o idoso, uma vaga para um deficiente físico, é uma ação afirmativa, né, de tratar os iguais na medida das suas desigualdades. Entendi. E eu queria que você me falasse também, que eu fiquei até na dúvida e fui procurar, né, pesquisar, mas queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre a injúria racial e o racismo. Qual que é a diferença aí? Bom, antigamente a gente tinha uma ideia, existia uma legislação da injúria racial no Código Penal e um outro na lei que fala sobre o racismo mesmo. Na verdade, o racismo ele já vem desde o texto da Constituição. De 88. Isso. Recentemente, eu não vou lembrar agora a data, mas no começo do ano teve uma alteração muito importante na legislação que colocou a injúria racial como uma espécie de racismo. Então, o gênero é o racismo e dentro dele existe uma espécie que é a injúria. O que diferencia um do outro? O racismo ele é quando eu quero atingir uma coletividade, então seja pela cor, seja pela etnia, seja pela religião ou até mesmo pela orientação sexual, a gente está falando em racismo. Então, por exemplo, quando eu vou impedir alguém de acessar um mercado ou alguma coisa assim do tipo pela cor ou pela religião, eu estou cometendo racismo. Agora, quando eu quero atingir, por exemplo, você, em razão da sua religião ou em razão da sua cor ou demais outras características do racismo, mas querendo atingir você por conta disso, aí eu estou praticando injúria, quando eu quero atingir o indivíduo. E os pesos de punições são diferentes? Existia antes dessa alteração. Hoje tem uma previsão de 2 a 5 anos. Dentro da lei existe uma graduação, mas na verdade hoje a injúria, como ela ficou equiparada, né, entrou dentro do racismo,
ela também se tornou imprescritível e inafiançável. Ah, inafiançável. Inafiançável. Então, se a pessoa é presa, ela vai ficar presa até ser julgado? Mais ou menos. Esse é um ponto crítico, talvez, da legislação. Então, explica pra gente aí. Assim, existe o procedimento normal do processo, mas, via de regra, as pessoas respondem em liberdade. Imprescritível significa que a pessoa pode entrar com ação hoje, amanhã ou depois de amanhã. O que acontecia muito antes é que entrava com passava processo... Passava um tempo, perdia o direito. Perdia a validade. Hoje, não. E inafiançável significa dizer, se a pessoa ela for presa em flagrante, ela não vai poder pagar um valor para poder responder em liberdade. Lógico, dentro do processo existem outras formas da pessoa ter a liberdade. Mas não usar da fiança para ser liberto. Perfeito. Entendi, muito bom. E quais são as perspectivas e os projetos para 2024? Como é que está a luta aí, meu jovem? Assim, esse ano praticamente encerramos, né? E muito bem. E queremos avançar ano que vem. Esse ano tivemos algumas conquistas muito importantes dentro da comissão, junto com outras instituições. Então, por exemplo, hoje aqui no nosso estado a gente tem uma delegacia especializada, assim como tem a Casa da Mulher Brasileira, tem hoje na DEOPS um local específico para atender esse tipo de demandas. Ah, é mesmo? Não sabia. Sim. Junto com isso, também esse ano encerramos um ciclo muito importante em parceria com o governo do estado, em que desenvolveu um projeto também com outras instituições, sempre são em conjunto, que fez parte do curso de formação dos policiais civis aqui do estado, uma temática relacionada a essa abordagem de racismo, enfim. E para o ano que vem, temos aí esse acompanhamento com a prefeitura aqui de Campo Grande. Queremos também avançar um pouco mais... Para as políticas afirmativas. Isso. Queremos avançar um pouco mais em relação à delegacia especializada, melhorar um pouco nosso quadro de membros e desenvolver mais projetos. Dr. Christian, qual o conselho que você pode dar? Eu estou vendo que vocês estão trabalhando aí em várias áreas e temas para poder melhorar, mas qual a opinião que você pode dar para a pessoa que sofre o racismo? Qual que é a atitude que ela tem que ter para que tenha uma solução isso ou para que isso minimize? Zé, não é a inferioridade na cor, na raça ou na religião que define a pessoa, né? Mas é um pensamento retrógrado, antigo e que vem dessa concepção de naturalizar o racismo. Como eu disse, existe uma estrutura para isso. Eu vejo que através das políticas públicas, através da educação, é que se pode minimizar isso. Para aqueles que sofrem esse tipo de conduta, eu vejo que se colocam numa situação de vulnerável, impotente e que às vezes não tem um amparo. Mas eu quero dizer que para essas pessoas existe a nossa comissão, existe a delegacia especializada, e existe um grupo de pessoas que podem fazer com que auxiliem a pessoa nesse aspecto. Mas que muito mais do que está também observando do que essa tutela nossa, é a pessoa olhar para esse conceito que eu disse, que não é o pensamento, não é a raça, não é a cor que define mudar a inferioridade da pessoa. É mudar a mentalidade, se posicionar. Isso. E também usar os recursos jurídicos e as políticas públicas quando necessário, é isso? Perfeito. Eu, particularmente, entrei na comissão em 2020 porque aconteceu um episódio comigo e eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia passar por uma situação dessa. Hoje estou aqui dando entrevista e presidente de uma instituição, dentro de uma instituição, a Comissão de Igualdade Racial, e também utilizando daquilo que aconteceu, na verdade, como um trampolim, né? Para poder fazer com que outras pessoas que talvez se sintam vulneráveis possam refletir sobre isso e possam crescer. Dr. Christian, você teve em algum momento na sua vida, com seus pais, uma orientação para enfrentar isso na vida? Sim, na verdade, desde pequeno, né, minha mãe já sempre contribuiu, sempre esteve presente. Meu padrasto também teve uma vez uma situação na escola que eu passei, também esteve presente. Mas não estar presente depois que acontece, mas de orientar, filho, se acontecer tal coisa, assim, assim, assado, proceda assim, pode acontecer ou não. Teve esse papo ou não?
Ah, sempre teve. É? Sempre Não, teve. porque eu acho que isso prepara e fortalece, né? Sim, você tem que estar preparado, né, para a vida, e eu acho que o papel do pai e da mãe é muito importante nesse aspecto. Bacana. Então tá bom, meu jovem, estamos caminhando para o nosso final aqui, mas eu quero deixar as últimas palavras para você, desse trabalho tão importante que você faz e como presidente, né, para que você deixe claro para as pessoas ali que elas têm direito, né, e que tem aonde recorrer. Perfeito. Então você pode fazer esse convite aí para finalizar aqui, para que possa contar com vocês. Certo. Para quem é advogado, então deixo o convite aqui para o pessoal que é os advogados. Aqueles que, no caso, também busquem ou querem tirar dúvidas a respeito dos seus direitos, podem buscar a comissão. Apesar da gente não ser uma representação de assistência ou algum nesse aspecto mais que um advogado particular ou até mesmo a defensoria pode fazer, estamos aqui para ajudar a sociedade, orientar e contribuir para o desenvolvimento. Bacana. Eu sempre, quando no meio da nossa entrevista, estou terminando, eu falo que o intuito desse quadro se chama agente de transformação. E você é um agente de transformação porque você transforma com o seu trabalho a nossa sociedade. Obrigado, tá? Muito obrigado. Maravilha. A gente volta numa próxima.